Neste final de semana, o mundo está voltado para a celebração da Páscoa. E nesse momento em que nós também estamos voltados para adorar ao Senhor pela nossa salvação, queremos desejar a paz do Senhor Jesus Cristo em todos os nossos e em todos os vossos corações. Todos aqueles que participam conosco, todos aqueles que nos ouvem, que participam desses cultos, desse momento de adoração. A nossa vontade é que a paz do Senhor esteja enchendo o seu coração e enchendo o seu coração de esperança. Agradecemos a Deus por esse dia, por este momento, pela morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus e a glória do Senhor reine em nossos corações, para a honra e glória do nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bom seria, Senhor, hoje, se todas as nações levantassem as suas mãos em adoração ao Senhor, em gratidão ao Senhor, em louvor e glória pela libertação do cativeiro do mal. Mas não é assim que acontece, Senhor. Mas nós, teu pequeno povo, que hoje se reúne para render glórias ao Cordeiro que foi morto, para nos dar a libertação, para nos libertar do cativeiro, para nos dar a remissão, para nos redimir, nos resgatar e nos dar a salvação. Então, neste dia de hoje, nós queremos agradecer ao Senhor nosso Deus pela nossa salvação, pela restauração das nossas vidas, pela libertação e por nos livrar do caminho da perdição. Por sabermos que pelo sangue de Jesus Cristo, agora nós somos participantes das bodas do Cordeiro e a nossa esperança é participar das bodas do Cordeiro quando ele voltar. Que nós possamos estar com os nossos corações preparados para a volta de Jesus, para participarmos das bodas do Cordeiro lá no céu com ele. Gratidão a ti, Senhor, gratidão a ti, Pai, e ao teu Filho Jesus Cristo. E gratidão também por todos aqueles que até hoje continuam pregando o Evangelho, nos anunciando o Evangelho, nos ensinando e nos fortalecendo para permanecermos neste caminho, para permanecermos neste caminho de graça, caminho de salvação. Que o Senhor Jesus abençoe todos os nossos corações e que o poder do Espírito Santo repouse sobre todos nós. Agradecemos ao Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando penso em minhas faltas e fracassos, e quantas vezes, meu Deus, decepcionei, eu me sinto incapaz e envergonhado. Não mereço ter jamais o seu perdão. Mas Jesus deixou o seu trono lá no céu, morreu na cruz e assim me libertou.
Quando olho para o meu interior, nada vejo para oferecer. Um vaso sou quebrado em pedaços, mas Jesus me diz: meu filho, vinde a mim. As marcas tão amargas pode apagar. Me aceita assim, do jeito que eu sou. Remido fui pelo sangue de Cristo. Remido fui por seu imenso amor. Um escravo fui nas garras do pecado. Jesus me libertou. Remido fui, remido fui pelo sangue de Cristo. Remido fui por seu imenso amor. Um escravo fui nas garras do pecado, mas livre agora sou. Remido fui, remido fui, remido fui. Gostaria de convidá-los para que acompanhemos a leitura da Palavra de Deus que se encontra no livro do apóstolo Lucas, no capítulo de número 22, alguns versículos desse texto, que está escrito assim: a última Páscoa. Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O verdadeiro sentido da Páscoa é libertação. Libertação. Nós possamos ser gratos a Deus por esse maravilhoso pacto de Jesus para nos libertar. Que Deus assim nos abençoe. Amém, Senhor. Mesmo a multidão se dispersando, o clima de celebração prolongou-se. Mas somente Jesus sabia quão rápido os ânimos se transformariam em maldições e os gritos de louvor em acusações. Numa sala retirada, Jesus reuniu-se com seus amigos para celebrar a Páscoa. Eles não percebiam ser aquela a última noite na presença de Jesus. Depois de dar graças, ele tomou o pão e o partiu e passou para os outros. Depois, tomou um cálice de vinho e o deu para que eles o bebessem.
Levítico capítulo 16, versículo 5 até o versículo 10 diz assim: Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Bem, o sacerdote precisava pelo menos uma vez ao ano, no famoso dia da expiação, para o judeu o dia chamado Yom Kippur, que é um dia do qual ele retirava para o dia do perdão. Então, diante disso, era necessário, neste ritual de purificação, a entrega primeiro de um bode. Esse bode era morto para simbolizar a ira de Deus sendo derramada, o pecado sendo pago na vida do justo, que no caso ali era responsabilizado sobre o bode. Então, todo o pecado de toda uma nação anualmente era posto ali pela morte, pelo sangue derramado daquele bode. De modo semelhante, havia um outro bode chamado bode emissário, ou em outras traduções, bode Azazel, ou melhor traduzindo, bode expiatório. Isso quer dizer que era um bode do qual o sacerdote impunha, após ele haver sacrificado o primeiro bode, ele impunha então as suas 2 mãos sobre aquele bode e o enviava para o deserto sem rumo. E aquele bode representava que os pecados daquela nação estavam sendo levados para longe, estavam sendo colocados para um local de onde eles não mais poderiam ver. Um versículo que deixava essa questão do bode expiatório muito clara para os judeus é o Salmo 103, versículo 12, quando diz assim: Quanto dista o oriente do ocidente, assim se afasta de nós as nossas transgressões. Ou seja, falando de um ponto do mundo até o outro. É para esse local que o bode seria enviado, para um local do qual o judeu jamais teria acesso, ele jamais relembraria. Então essa era uma forma pedagógica de ver. Um bode primeiro tinha que ser sacrificado, o seu sangue precisava ser derramado, e o segundo bode ele levava de maneira pedagógica, carregava todos os seus pecados para longe da presença, para que aquelas pessoas, para que o judeu não mais tivesse o peso, a culpa do pecado. Bem, hoje, num dia de Páscoa, na sexta-feira da Paixão, onde nós relembramos a morte do nosso Salvador, Jesus Cristo, que Jesus Cristo foi o bode perfeito, aquilo que era anual para o judeu, nós não precisamos fazer mais. Aquele ritual que existia de um bode ser sacrificado, o nosso bode foi Jesus Cristo. Jesus Cristo doou a sua vida, foi a troca do justo pelo injusto. Jesus Cristo recebeu toda a ira do seu próprio Pai na cruz. Por isso que ele chegou a clamar na cruz: meu Deus, por que me desamparastes? A dor que Jesus sentiu ali não era a dor física simplesmente dos judeus o castigando, mas era a dor de suportar o pecado de toda a humanidade. Se o pecado entrou por apenas um, que foi por Adão, agora o pecado deveria ser retirado da humanidade. O pecado foi retirado pela figura de Jesus Cristo na cruz, no Calvário. Portanto, Jesus não apenas retirou os nossos pecados, ele também nos purificou de toda essa injustiça, fazendo os nossos pecados ir para tudo longe. Jesus também é o nosso bode expiatório. O Jesus, ele colocou os nossos pecados para trás, ele apagou os nossos pecados de toda a nossa lembrança. Isso fica muito claro para nós na promessa de Isaías 43, versículo 25, quando Deus diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha essas 2 palavras, apago e não
me lembro. Jesus apagou, removeu completamente todo o pecado. Romanos 8, versículo 1 diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que confessam a sua fé em Jesus Cristo. Hoje não é simplesmente um dia de dor, um dia de luto que Jesus Cristo morreu, padeceu, sofreu naquela cruz, onde o justo, aquele que jamais pecou, aquele que jamais teve um pensamento impuro sequer, doou a sua vida por gente miserável, por gente pecadora como eu e você. Não, hoje também é um dia de esperança de quando nós cremos em Jesus Cristo, os nossos pecados são apagados e não mais lembrados. Os nossos pecados, a sua dor, a sua aflição, aquilo que você já cometeu de errado, Jesus apagou de maneira completa. Isto não tem poder mais para te condenar. Isso só é possível não por conta de rituais humanos. Isso só é possível porque o próprio Deus se esvaziou da sua glória, sofreu, padeceu em meu e seu lugar. Portanto, Jesus Cristo é o nosso bode perfeito. Portanto, nessa sexta-feira, nós podemos ter esperança que Ele vive, que Ele ressuscitará no domingo. Que Deus o abençoe, que Jesus te fortaleça e que você nessa sexta-feira possa refletir sobre aquilo que Jesus fez e depositar a sua confiança exclusivamente nele, que tem poder para apagar todas as suas transgressões, mas também para te purificar, para te dar uma nova vida. Que Jesus te abençoe. Uma feliz Páscoa. Finalizando esses momentos de adoração, Senhor, somos gratos por esse tão grande amor dispensado para as nossas vidas, para os nossos lares, para os nossos familiares, para o mundo todo, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, pela remissão, pela restauração, pelo amor imenso em nossas vidas. Louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor te guarde, minha irmã, te abençoe também ricamente. Que o poder das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam fortemente em nossos corações. Fiquem com Deus. O Senhor te abençoe e te guarde.